Olá, bem-vindos! Essa não vai ser bem uma videoaula, mas sim um complemento da nossa última live. Nós vimos nessa live que o comportamento dos líquidos e dos sólidos depende muito das interações entre as partículas que os compõem. Nos sólidos, as forças atrativas, elas são fortes o suficiente não apenas para manter as estruturas unidas, as moléculas ou átomos ou íons, mas para virtualmente prendê-las no lugar. Os sólidos, como os líquidos, não são muito compressíveis. Por quê? Porque as moléculas ou os átomos têm pouco espaço livre entre eles. Geralmente, essas partículas que compõem os sólidos, elas estão presas em retículos muito bem estruturados nos sólidos cristalinos. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais as características dos sólidos? Vamos lá. Como abordamos na última live, existem 4 tipos de sólidos: o sólido molecular, o sólido covalente, o sólido iônico e o sólido metálico. O que diferencia um sólido de outro são os componentes desse sólido, ou seja, o tipo de partícula que compõe o sólido e as forças de interação entre essas partículas. Então, vamos olhar detalhadamente cada um desses sólidos? Vamos começar a nossa análise através dos sólidos moleculares. O que são sólidos moleculares? Como o nome está dizendo, via de regra, os sólidos moleculares são formados por moléculas unidas no sólido através das forças de interação intermolecular. Quais são as forças de interação intermolecular? São as forças de dispersão de London, que são aquelas forças de curto alcance que ocorrem entre moléculas apolares. Também a força de dispersão de London é conhecida como dipolo instantâneo, dipolo induzido. Temos também as forças de polo-dipolo, que ocorrem quando? Ocorrem entre moléculas que têm dipolo permanente, ou seja, moléculas polares, e as ligações de hidrogênio que ocorrem entre moléculas polares que possuem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Colocamos aqui também que a partícula formadora de um sólido molecular, apesar de ter nome molecular, pode ser átomos. Por quê? Quem caracteriza um sólido molecular é exatamente a força de interação entre as partículas. Na verdade, todos os sólidos eles são caracterizados pela força de interação entre as partículas. Então, se a força de interação for uma dessas três, força de dispersão de London, força de polo-dipolo ou ligação de hidrogênio, o sólido será molecular, apesar de ser formado por átomos. Aqui temos um exemplo de um argônio sólido. O argônio é um gás nobre e os gases nobres, principalmente os primeiros do grupo, eles não têm tendência nenhuma em formar ligação química do tipo covalente ou iônica. Então, no sólido, as partículas formadoras aqui são átomos de argônio, ok? Por isso que ele está incluído aqui nos sólidos moleculares, porque entre um átomo e o outro, a força de interação será a força de dispersão de London, como nas moléculas apolares. Eu coloquei aqui 3 substâncias para compararmos os pontos de fusão. Lembrando, o que é ponto de fusão? É o ponto de passagem do sólido para líquido. Para a gente passar um sólido para o estado líquido, o que nós estamos fazendo é enfraquecendo as interações entre as partículas e não rompendo ligações covalentes entre os átomos das moléculas, ok? Eu falei com bastante ênfase na última live, que essa análise tem que ser muito cuidadosa. Por quê? Porque os pontos de fusão e ebulição, apesar de serem ótimos, excelentes indicadores para as forças interatômicas ou intermoleculares, né, entre as partículas, ela tem que ser feita com muita cautela. Via de regra, a gente só consegue ter uma boa definição de qual força é maior se pegarmos moléculas com tamanhos e massas similares.
Então, eu peguei aqui o argônio, que tem a massa molar de 40 gramas por mol. Vocês ainda não viram essa unidade mol, mas só para adiantar, o mol é uma quantidade fixa. Por analogia, eu vou falar assim que o mol é a dúzia do químico. Da mesma forma que uma dúzia é sempre o número 12, uma dúzia de qualquer coisa que você analise são 12 unidades daquilo. O mol também é uma unidade que mais para frente a gente vai ver que número é esse. Mas então, pegando a mesma quantidade dessas 3 partículas formadoras, o argônio tem massa de 40 gramas, enquanto o dióxido de carbono 44. Então, esses dois aqui dá para a gente analisar com bastante tranquilidade, porque eles têm massas parecidas. O argônio, como eu disse para vocês, é composto só por átomos interagindo através de forças de dispersão de London. O dióxido de carbono, que é o gelo seco, é uma molécula apolar, por conta da sua geometria linear. Ou seja, a interação de uma molécula de dióxido de carbono com outra molécula de dióxido de carbono também se dá por forças de dispersão de London. O ponto de fusão do argônio é menos 189 graus Celsius e do dióxido de carbono é menos 57 graus Celsius. Ou seja, eu preciso de mais energia para romper as interações. Olha, esse número é menor, mas é negativo, então ele está mais próximo de ficar positivo. Esse número aqui é mais positivo que esse aqui. Então, eu preciso de mais energia para romper as interações desse sólido do que desse aqui. Por quê? Porque a molécula de CO2, olha, ela tem uma área superficial maior do que um átomo de argônio. Então, é mais fácil distorcer a nuvem eletrônica dessa molécula, ainda mais que ela tem ligações duplas aqui, e polarizar instantaneamente essa molécula do que o átomo de argônio. Como ela é mais fácil de ser polarizada, ou seja, ela tem uma polarizabilidade maior, é mais difícil de romper a interação entre elas. O gelo seco, ele é muito utilizado em festa para dar aquele efeito de fumaça. Essa fumaça nada mais é do que vapor de dióxido de carbono. Por que acontece isso? Eu coloquei aqui, olha, a temperatura de sublimação do dióxido de carbono. Vocês se lembram o que é sublimação? Sublimação é a passagem do estado sólido para o estado de vapor sem passar pelo estado líquido. E se vocês perceberem aqui, a temperatura de sublimação do dióxido de carbono é menor do que o seu ponto de fusão. Ou seja, se eu pego o gelo seco e coloco ele em temperatura ambiente, ele vai sublimar no lugar de fundir. Por quê? Porque sua temperatura de sublimação é menor a 1 atm. A mesma coisa acontece com o argônio. Olha, essa fumacinha aqui que a gente vê nesse sólido de argônio, na verdade é argônio gasoso sendo formado por sublimação desse sólido. Já na água, a força de interação que nós temos aqui, qual é? São ligações de hidrogênio. Por quê? Porque nós temos hidrogênio ligado a FON, né? Ligado ao oxigênio. Então, está aqui a estrutura. Esses espaços vazios que estão aqui são as ligações de hidrogênio entre essas partículas. Lembrando, a ligação de hidrogênio, dentre as 3 forças intermoleculares, é a mais forte. E olha como reflete no ponto de fusão. Apesar da água ter massa menor do que esses 2 outros componentes que eu apresentei, o seu ponto de fusão é muito maior, né? Comparado aqui com o argônio, que é menos 189, o ponto de fusão da água é 189 graus a mais do que o argônio. Isso reflete a intensidade da interação entre as ligações de hidrogênio. Eu preciso de muito mais energia para romper a estrutura desse sólido aqui. As propriedades dos sólidos dependem da força dessas interações. A primeira propriedade que eu coloco aqui é que esses sólidos moleculares são razoavelmente macios e com pontos de fusão baixo a moderados. Por quê? Porque, como dito nas 2 últimas lives,
as forças intermoleculares, elas são muito mais fracas do que uma ligação covalente, uma ligação iônica ou uma ligação metálica. Então, é mais fácil romper. Quando eu falo que o sólido é macio, é porque eu estou conseguindo rearranjar essa estrutura com relativa facilidade. E de onde vem essa facilidade? Na força de interação entre essas partículas, que não é tão alta quanto dos sólidos covalentes, iônicos e metálicos. Os sólidos moleculares também têm baixa condução térmica e elétrica. Vamos ver por quê? Para analisarmos as conduções elétrica e térmica, vamos lembrar o que é condução elétrica. Condução elétrica, nós temos dois tipos. A condução eletrônica, que ocorre nos metais, que é devido ao movimento de elétrons. Se vocês se lembram, na videoaula sobre ligações metálicas, no finzinho da videoaula eu mostro como que essa estrutura de nuvem eletrônica estabelece essa condução elétrica nos metais. Mas podemos conduzir eletricidade de uma outra forma, que é chamada condução eletrolítica. O que é condução eletrolítica? É a condução feita pelo movimento de íons entre os eletrodos. Os eletrodos sempre são positivos e negativos. Então, eu tenho uma condução eletrolítica quando os cátions se movimentam para o eletrodo negativo e os ânions se movimentam para o eletrodo positivo. Como os sólidos moleculares são presos dentro de um retículo, por exemplo, aqui eu tenho a estrutura do gelo, né, que eu apresentei no slide passado. Então, eu tenho aqui a estrutura do gelo, não tem elétrons livres nessa estrutura, ok? E ele também não é composto por íons, então eu não tenho mobilidade iônica aqui, eu não tenho nenhuma das duas conduções. Então, os sólidos moleculares, eles não conduzem bem corrente elétrica. E o que é condutividade térmica? Condutividade térmica, a gente vai ver um pouquinho para frente, eu vou mostrar em outro slide, mas o que o aquecimento produz? Produz um aumento de vibração entre as partículas, né? Então, a condutividade térmica é exatamente a forma com que expande esse movimento vibracional. Bom, já que não é tão difícil romper as ligações intermoleculares, vamos pensar por que eles não vão conduzir tão bem assim termicamente? Além deles estarem presos em retículos, à medida que a temperatura aumenta, eu consigo romper facilmente essa interação, né? Por exemplo, na vela que a gente viu na live, a parafina que compõe a vela, ela é unida por forças de dispersão de London. O ponto de fusão da vela é bem baixinho, entre 50 e 60 graus Celsius, apesar de ser força de dispersão de London. Então, no lugar dela conduzir, ela começa a fundir. Então, a condução térmica também é bem baixinha nos sólidos moleculares. Então, vamos continuar para os outros sólidos. Os sólidos covalentes, eles são formados por átomos ligados em uma rede de ligações covalentes. A força que existe entre essas partículas são ligações covalentes. Ou seja, uma ligação covalente é muito mais difícil de ser rompida do que uma interação intermolecular. Por isso, os sólidos covalentes, eles são muito duros, com pontos de fusão muito altos, geralmente maus condutores térmicos e elétricos. Eu vou falar primeiro dos exemplos que eu coloquei aqui e depois a gente fala um pouquinho mais sobre a condução térmica e elétrica. Vamos ver por que tem os pontos de fusão primeiro. Eu coloquei aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo é o quartzo, que nada mais é que uma rede formada por átomos de silício e oxigênio, que ocorrem na proporção de 1:2, numa rede cristalina muito grande.
Assim como o vidro, né? O vidro e o quartzo, eles têm basicamente a mesma composição química. A grande diferença entre eles é que o quartzo tem uma estrutura cristalina, ou seja, uma rede muito bem definida, e o vidro é um sólido dito amorfo, não é cristalino. Por quê? Olha a desorganização das moléculas, mas a composição química é exatamente a mesma. Bom, para a gente transformar um quartzo ou vidro, né, eles têm os pontos de fusão muito próximos, o quartzo e o vidro do estado sólido para o estado líquido, eu preciso fornecer muita energia. Ó, o ponto de fusão do quartzo é 1710 graus Celsius. Por que tão alto assim? Porque eu vou ter que enfraquecer ligações covalentes, eu vou ter que romper ligações covalentes, e romper ligação covalente demanda muita energia. Eu coloquei mais dois sólidos aqui, que são alótropos do carbono. Então, nós temos aqui o diamante e a grafite, que são compostos exclusivamente por átomos de carbono ligados covalentemente. Ambos têm pontos de fusão que são acima de 3.500 graus Celsius, ou seja, muito difícil romper essas ligações. Então, os sólidos covalentes, eles são formados por partículas, átomos geralmente ligados numa rede de ligação covalente bem grande. Bom, o tamanho dessa rede depende do tamanho da amostra. É por isso que os sólidos covalentes são chamados de macromoléculas. Quanto mais átomos eu tiver nessa estrutura, maior vai ser a amostra que eu estou analisando. Eu coloquei como exemplo aqui o diamante e a grafite, que são alótopos do carbono, e o quartzo. Vamos começar com o diamante e com a grafite aqui. Bom, o diamante tem essa estrutura aqui, né? Que são átomos de carbono representados por essas bolinhas pretas, ligados covalentemente. A ligação covalente está representada por essa estrutura vermelha aqui. Cada átomo de carbono está ligado covalentemente a 4 outros átomos de carbono por ligação covalente, ok? Não sei se isso é possível ver aqui, ó, tá? Então, cada átomo desse está ligado a 4 outros lá, ó, por ligação covalente. A diferença da estrutura do diamante e da grafite é exatamente a forma com que esses carbonos estão ligados. Então, olha, a grafite, ela está ligada por planos, aqui estão representados 3 planos ligados por essa estrutura amarelinha. Esses planos são hexagonais, deixa eu mostrar aqui, ó. São planos hexagonais, olha lá, né? Então, cada átomo de carbono está ligado a 3 outros átomos de carbono nessa estrutura hexagonal, e essa parte amarela aqui é uma segunda ligação covalente feita por elétrons deslocalizados. É isso, essa diferença de estrutura é que dá propriedades diferentes para o diamante e para o grafite, tá? E o quartzo, eu tenho aqui um quartzo, ó, o quartzo rosa. O quartzo rosa, a célula unitária dele é hexagonal, não sei se vocês conseguem ver aqui, isso aqui não foi lapidado, ele só foi cortado. Então, é uma estrutura hexagonal. E a diferença desse quartzo, que é um silicato, ou seja, são átomos de silício ligados a átomos de oxigênio numa proporção de 1:2, a diferença desse quartzo que é rosado para o quartzo que está no início da nossa apresentação, que é transparente, que é incolor, é que esse quartzo tem impureza de titânio, que dá esse tom rosado. Geralmente, as pedras preciosas ou semipreciosas, a cor desses compostos se deve a impurezas metálicas presentes na rede cristalina desses sólidos covalentes. A maioria deles são sólidos covalentes. Bom, quanto à dureza, nas propriedades ali está dizendo que os sólidos covalentes são muito duros. A dureza também é uma medida da força de interação entre as partículas nesse retículo. O diamante é a substância natural mais dura que conhecemos. Tem uma escala de dureza chamada escala Mohs,
que o diamante é o topo da escala de dureza. Hoje em dia, nós conseguimos sintetizar compostos com durezas similares aos do diamante. E essa dureza é refletida na capacidade de quebra dessas substâncias, né? É diferente um metal, por exemplo, quando a gente martela o metal, a gente vai ver daqui a pouquinho, o que acontece? O metal amassa. Quando a gente bate num sólido covalente, ele se quebra, ele não amassa. Por quê? Exatamente porque o sólido covalente tem retículos. E quando a gente bate, a gente vai quebrando esses retículos em planos chamados planos de clivagem. Olha esse vídeo aqui que eu coloquei para vocês, olha. Então, esses planos de clivagem fazem com que esses sólidos se quebrem exatamente em superfícies planas. Conseguem observar aqui? Isso é uma característica dos sólidos covalentes que os sólidos iônicos também vão apresentar, e daqui a pouco a gente fala disso. Essa segunda animação ali diz exatamente como que se dá a condução térmica nos elementos sólidos. Lembrando, os elementos sólidos covalentes, os átomos estão presos em retículos, assim como todos os sólidos. Qual que é a diferença do sólido molecular para o sólido covalente? O sólido molecular, quando a gente começa a fornecer energia em forma de calor, quando essas partículas começam a se movimentar dentro do retículo, como as forças que fazem essa ligação são forças relativamente fracas, pois são interações intermoleculares, ela se rompe. Então, o ponto de fusão é relativamente baixo, não consigo conduzir energia por ali, condução térmica num sólido molecular. Mas os sólidos covalentes, eles aguentam temperaturas muito altas. Vocês viram no slide passado que o diamante e o grafite aguentam mais de 3.000 graus Celsius sem fundir, né? Nessa temperatura, também eu vou ter bastante vibração ali. E daí essa vibração eu consigo transmitir através do material, através de uma quase partícula chamada fônon, tá? Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nisso. Mas é dessa forma ali, são vibrações nos retículos que estão sendo transmitidas. Os sólidos covalentes, eles não são bons condutores térmicos. Vocês, não sei se vocês já viram panela de barro ou panela de pedra, né, que são feitas de materiais que provavelmente são sólidos covalentes, elas demoram muito a aquecer, né? Então, eu preciso fornecer muita energia em forma de calor para esse sólido, para ele conseguir aquecer. Depois de aquecido, ele demora muito para perder essa energia térmica. Ele fica vibrando bastante antes de perder. Mas eles são maus condutores térmicos. E também são maus condutores elétricos. Por quê? Porque eles não têm elétrons livres na estrutura e nem íons livres nessa estrutura para conduzir bem corrente elétrica. Tem uma exceção, né? A exceção é exatamente o grafite. Ó. Eu mostrei para vocês aqui que essa estrutura amarelinha aqui são elétrons deslocalizados dentro da estrutura sólida. Então, esses elétrons que estão razoavelmente livres fazem com que o grafite seja um condutor elétrico razoável, ele é um semicondutor. Quem já teve a oportunidade de abrir uma pilha, essas pilhas secas que a gente coloca em equipamento eletrônico, dentro da pilha tem um bastãozinho de grafite. Por quê? É um dos eletrodos, porque ele conduz corrente elétrica, devido a esses elétrons deslocalizados na fase sólida. Eu estava lendo um artigo recentemente que desenvolveram uma outra estrutura com fósforo, parecida com essa estrutura do carbono, tá? É o fosforeno. Ele também é um semicondutor, porque tem elétrons deslocalizados similares à estrutura do grafite. Ok? Então, vamos para o próximo sólido. Os sólidos iônicos, como o nome está dizendo, são formados por íons positivos e negativos que são atraídos
eletrostaticamente. Então, a força entre essas partículas são atrações eletrostáticas que ocorrem entre íons de cargas opostas. Aqui, olha, só para lembrar como um sólido iônico é formado. Um sólido iônico é formado pela transferência de elétron de um átomo para outro. O átomo que perde o elétron se transforma num cátion, que é o íon de carga positiva. O que recebe o elétron se transforma num ânion, que é um íon de carga negativa. Cargas opostas se atraem, esses íons vão se atrair e formar inicialmente uma célula unitária, que em condições apropriadas vai crescendo e reproduzindo o retículo cristalino na sua forma original de composição atômica. Isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica de cristais de cloreto de sódio, para vocês verem que os cristalzinhos eles estão com formas cúbicas perfeitas, refletindo a célula unitária inicial. Vamos começar discutindo os pontos de fusão. Bom, como as forças entre as partículas são as próprias ligações iônicas, que são atrações eletrostáticas entre íons opostos, é preciso muita energia para romper essas ligações aqui, essas atrações eletrostáticas. Consequência disso, os sólidos iônicos possuem pontos de fusões bastante altos também, porque nós estamos rompendo ligação iônica quando entramos aqui no ponto de fusão. O ponto de fusão do cloreto de sódio é 801 graus Celsius. Eu represento aqui outras estruturas cristalinas de compostos iônicos. Essa primeira aqui é o cloreto de césio, essa aqui é o sulfeto de zinco, esse aqui é o fluoreto de cálcio. A força de uma ligação iônica depende da carga do íon. Então, aqui o NaCl, a carga do sódio é +1 e do cloreto é -1. Isso está dando um ponto de fusão de 801 graus Celsius. O cloreto de césio, que é esse aqui, também tem carga +1 e -1. O cloreto tem carga -1, o césio +1, e o ponto de fusão dele é 645 graus Celsius, uma temperatura mais ou menos compatível com o cloreto de sódio. Enquanto o sulfeto de zinco, olha, no sulfeto de zinco, a carga do sulfeto é -2 e o zinco é +2, eles vão ter uma interação mais forte, as cargas são maiores. O ponto de fusão do sulfeto de zinco é 1185 graus Celsius. Então, vamos analisar outras propriedades dos sólidos iônicos, além dos seus altos pontos de fusão. Como a gente já havia falado em outras videoaulas, e agora há pouco, os sólidos iônicos, eles são formados através da atração eletrostática entre íons de cargas opostas, formando inicialmente uma célula unitária, que dependendo da condição, cresce refletindo essa célula unitária. Então, eu tenho aqui duas piritas, Uma pirita que eu comprei aqui, mesmo em Curitiba, que ela tem um pouquinho de uma célula cúbica, mas não conseguiu crescer exatamente cúbica por falta de condições. E aqui eu apresentei para vocês, na ligação iônica, que é a pirita de Navarro, aquela mina da Espanha, que é a única do mundo em que a pirita consegue crescer refletindo o retículo cúbico que ela é formada inicialmente. Então, quando a gente tenta quebrar, por que eles são quebradiços, Mais do que os sólidos covalentes, eles são mais quebradiços. Quando eu tento quebrar essa estrutura, se eu conseguir baixar um pouquinho a estrutura do retículo, eu coloco cargas iguais juntas. Nessa figura está mostrando bem isso. Você fala, isso aqui é carga negativa, essa é a positiva. A hora que eu baixo, eu vou ter repulsão entre cargas iguais e esse retículo vai se romper. Então, os sólidos iônicos são muito quebradiços por conta disso. Quanto à condução térmica e elétrica, novamente, eles estão em retículos rígidos. Então, vamos mostrar aqui o retículo do cloreto de sódio, que a gente já apresentou antes, Que é o retículo cúbico aqui, com o sódio cloreto
igualmente numa proporção 1:1 dentro desse cubo aqui. Bom, eu falei para vocês que há dois tipos de condução elétrica. A condução eletrônica, feita por elétrons livres, e a condução eletrolítica, feita por íons livres. Íons eu tenho num composto iônico, mas no estado sólido, esses íons estão presos em retículos. Então, a condução elétrica dentro de um sólido iônico também é muito baixa, porque apesar deles terem um potencial para condução elétrica, esses íons estão firmemente presos em retículos cristalinos. Então, no estado sólido, os compostos iônicos ou sólidos iônicos também não conduzem muito bem corrente elétrica. Da mesma forma, eles não são bons condutores térmicos, porque apesar de terem pontos de fusão elevados, eu preciso de temperaturas muito altas para vibração ser transmitida nos sólidos, tá? Então, todos esses exemplos aqui, cloreto de sódio, cloreto de césio, sulfeto de zinco que foram apresentados, são compostos iônicos que apresentam essas propriedades. Finalmente, vamos analisar aqui os sólidos metálicos. Os sólidos metálicos, eles são constituídos por átomos de metais que estão ligados por ligações metálicas, ou seja, por aquele modelo de nuvem eletrônica. Então, antes de falarmos das propriedades dos sólidos metálicos, vamos relembrar aqui como que é a estrutura de um sólido metálico. O sólido metálico, os átomos de metal também se organizam em retículos cristalinos, muito parecidos com os retículos dos sólidos iônicos. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que preso ao retículo estão somente os núcleos dos átomos metálicos, representados por essa carga positiva aqui, né? Os núcleos têm prótons e são positivos. A parte negativa dessa estrutura é composta pelos elétrons de valência que estão livres numa nuvem eletrônica fazendo essa ligação, como está representado nessa estrutura aqui, ok? Então, as propriedades do metal, elas vêm exatamente dessa estrutura, desse modelo de ligação metálica que está apresentado. Bom, os metais, eles podem variar de macios a muito duros, né? Isso vai depender do número de elétrons de valência que esse metal tem e qual é a estrutura desses elétrons de valência. Inclusive, nós temos o mercúrio, que é o único metal que se apresenta em estado líquido em temperatura ambiente, exatamente por conta da configuração eletrônica desse elemento, né? Eles têm pontos de fusão baixos a elevadíssimos, também depende da estrutura eletrônica do elemento que a gente está analisando, mas são excelentes condutores térmicos e elétricos. Então, vamos começar analisando aí. Nós vimos, então, que para conduzir corrente elétrica, eu preciso ter elétrons livres ou íons livres para eles se movimentarem. É essa movimentação que faz a condução elétrica. Bom, pelo modelo da nuvem eletrônica da ligação metálica, é fácil a gente imaginar que esses elétrons aqui podem ser orientados para a condução elétrica. Revejam a videoaula de ligações metálicas que eu coloquei o que acontece quando uma diferença de potencial é aplicada nos terminais de um metal. Esses elétrons, essa nuvem eletrônica que está desordenada aqui, ela se orienta e conduz corrente elétrica, ou seja, eu consigo movimentar essa nuvem eletrônica em uma direção específica quando eu aplico uma diferença de potencial. Então, os sólidos metálicos são os únicos sólidos, com exceção do grafeno, né, que é o grafite, e agora o fosforeno, que conduzem corrente elétrica em estado sólido, né? Então, essas estruturas de elétrons livres é necessária para a condução elétrica no estado sólido. Bom, por que eles são maleáveis e dúcteis? O que é maleável? Maleável é a habilidade de formar folhas finas e dúcteis de formar fios fininhos. Revejam lá a videoaula sobre
ligações metálicas. Mas aqui está a representação esquemática de por que isso acontece. Quando a gente martela um metal, como essa nuvem eletrônica está bastante difusa, nós conseguimos modelar esse material, ele vai se rearranjando, essa estrutura vai se rearranjando, os núcleos metálicos e a nuvem eletrônica vão se rearranjando, né? Então, a gente consegue, quando a gente martela um metal, ele não se quebra, ele se amassa exatamente por conta dessa estrutura de elétrons livres que ele tem na sua estrutura. Vimos então, no complemento da nossa última live, como as interações entre as partículas em um sólido refletem as suas propriedades macroscópicas. Espero que vocês tenham entendido qual é a diferença entre as propriedades de um quartzo, do sal de cozinha, do ouro metálico e da parafina da vela em relação às estruturas atômicas dessas partículas. Qualquer dúvida, postem no fórum da semana que responderemos o mais breve possível. Até a próxima!